Buenos dias. Muy bien. Trabalhar na caridade é sempre uma honra. Está dentro de um propósito desta envergadura, desta natureza, é sempre uma honra. Por isso, nós, sempre que chegamos, nós saudamos a todos esses que nos antecederam, que compreenderam Jesus e que trouxeram uma palavra nova a cada um, por ter compreendido Jesus em sua essência. Falar de Paulo apóstolo ainda é muito difícil, porque me faltam palavras. Eu tenho a honra de estar num trabalho onde ele, o grande pregador do Evangelho, está à frente. É um dos convidados por Jesus para servi-lo incondicionalmente em todas as suas acepções. Não serve só pregando, não. Serve realizando. Porque a fé morta, ela não serve para nada. A fé precisa ser operante. A fé precisa ser transformadora. A fé precisa ser realizante. Fé de boca, fé de palavras, não transforma a vida, meus filhos. O que transforma a vida é esquecer o homem velho, aprender com esse homem velho os pontos que precisam ser transmutados e deixar nascer um homem novo a partir de tudo aquilo que cada um já conquistou. Erros e acertos fazem parte da transformação de cada criatura. Só que se eu ficar esperando, eu vou chegar, mas posso não chegar no tempo que precisava. Retardar não nos é mais possível. Muito já foi dito. Agora precisa ser feito. O apóstolo dos gentios, o apóstolo de todos nós, o que colocou o amor de Jesus, a sua luz, acima de todas as convenções, acima de todas as dificuldades, acima de todas as injúrias, calúnias, difamações, perseguições, acima da própria consciência. Muitos são chamados, mas poucos se fazem escolhidos. Paulo, além de escolhido, ouviu o chamado. E a partir de então, num caminho de perseguição que ele fazia, houve a sua conversão, a sua transformação, a sua iniciação num caminho diferente de tudo o que ele conhecia. Respeitador da lei mosaica, doutor dessa lei, seguidor de tudo o que era ensinado, passou a ser humildemente o que exemplificava através das ações, refazendo os caminhos, curando as chagas que mesmo tinha colocado nos corações, e não perdeu tempo. Fundou várias igrejas, tirou muitas obsessões, curou muitos doentes, abriu muitas portas, fechou outras,
viajou a pé, viajou no mar, se transportou, porque somente os grandes conseguem esses feitos de se transportar, mesmo nas prisões. Solamente o corpo estava preso. A alma liberta, através dos escritos, auxiliado por um grande Espírito, que Jesus colocou em seu caminho, para assim os dois engrandecerem a sua palavra, engrandecerem a sua igreja primitiva. Não dá para separar Paulo de Lucas, e não dá para separar Lucas de Paulo. E são esses dois baluartes do amor de Jesus, que governam, que coordenam, que dirigem, junto com Adolf Schutz, a casa de Mãe Maria Santíssima. Lucas, toda a honra a Paulo, seu grande amigo. Paulo, toda a honra a Jesus, o grande amigo de Deus, Paulo de Tarso. E esta casa precisa sempre lembrar dos seus grandes governadores. Lá nas prisões, Lucas usou do seu poder de conhecimento, usou das suas amizades em benefício de Paulo, para tirá-lo da prisão, não, para ir lá ficar com ele. Isto é grande demonstração de amizade, demonstração de amor. E lá na prisão, Lucas disse, curou Paulo, curou as chagas dos açoites, levantou o grande apóstolo de Deus. E disse, irmão, a gente precisa da tua direção. A gente precisa da tua palavra. A gente precisa da tua força. Ele humildemente disse, Lucas, como eu vou ajudar se estou preso? Lucas disse, escrevendo. E aí nasceu as cartas, as epístolas paulinas, as epístolas aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Coríntios, a Timóteo, a Tito, aos Romanos. Foi em Roma que Paulo, preso por ordem de Nero, para achar aí para resolver a sua mente culposa, tem que achar alguém, não é? Disse que Paulo que tocou fogo em Roma. Mas Paulo tocou fogo mesmo. Tocou fogo com o fogo do Evangelho, que nunca se apaga. Em sua ousadia, porque para servir a Jesus, nós precisamos ser ousados. Nós não podíamos ser fracos, indecisos, vacilantes, medrosos. Para servir a Jesus, precisamos ter ousadia. A ousadia de servir a um mestre que não se limita às limitações humanas, mas se coloca sempre como um trabalhador, como diz Dom Carlos Ramírez. O valente nunca dorme. O valente de uma casa nunca dorme. Paulo nunca dormiu. Ficou fraco. Sentiu dor. Mas nunca sentiu medo. A humanidade deve muito
a esses apóstolos de Deus. Toda a humanidade, por isso Carmesita se curva, porque eu também faço parte. Para mim uma honra muito grande, apesar de não ter palavras, poder falar do meu grande amigo, do meu grande companheiro de trabalho, porque um valente nunca dorme. E eu também me considero ousada. E que Deus coloque isso, essa ousadia em cada um de vocês, para se portarem diante de Jesus como trabalhadores, como evangelizadores, como facilitadores do amor de Jesus na vida de cada um, na vida de todos que vos cercam. Paulo ousado pregou o evangelho em lugares inóspitos, em lugares de outras culturas, em lugares de outros deuses, porque ele, conscientemente e amorosamente, tinha a certeza absoluta do Deus único, onipresente, onisciente, onipotente, que deu o seu Filho amado para a remissão de todos os outros filhos também amados, mas ainda ignorantes da grandeza e do valor desse Deus que tudo rege, que tudo vê. Saudações eternas ao grande apóstolo dos gentios, que unido ao médico de homens e de almas, fizeram e fazem um trabalho belíssimo em prol da humanidade. Este exemplo de amizade de Lucas e Paulo, de Paulo e Lucas, é o que desejo a cada um de vós. Mesmo que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, e que eu saiba todas as leis, se eu não viver esse amor, eu nada serei. Que Deus bendiga a todos. Graças.